sondagem em casa, não propriamente democrática, mas ouvi as opiniões, e quando percebi que os meus filhos achavam que era interessante fazermos esta conversa e esta pequena palestra sobre a vida do Adriano, achei que de facto fazia sentido, já que estávamos hoje aqui a celebrar a sua vida e a celebrar o seu regresso à Alvarenga, fazia algum sentido, e até a pensar nos mais novos, falar um bocadinho sobre este nosso antepassado, que a todos nos une e que também une as pessoas de Alvarenga, na medida em que ele também foi um grande defensor de Alvarenga e, portanto, penso que todos também se revelam de alguma forma no percurso do avô Adriano. O avô Adriano, já se tem falado sobre o avô Adriano. Como todos sabem, existe uma biografia da autora da Estela Tomé da Rocha, que foi publicada já talvez há uns 20 anos, penso eu, perto disso. Há uns 20 anos. E depois há um artigo interessante na revista Visão da Marina Tavares Dias, que também escreveu sobre os cafés de Lisboa. Há um livro do centenário da Brasileira do Chiado e depois há algumas coisas pontuais curiosas, os livros dos quadros da Brasileira, e também recentemente, já com a nova gerência da Brasileira, que foi feita uma exposição no Museu do Chiado sobre os quadros da Brasileira, e portanto também aqui um pequeno catálogo. Portanto, alguma coisa já se foi falando sobre o avô Adriano. Mas de qualquer forma, acho que vale a pena fazer hoje aqui então uma pequena recordação daquela que foi a sua vida e que foi uma vida preenchida. Se nós pensarmos que o avô Adriano teve 20 filhos, que esses 20 filhos que nasceram entre 1885 e 1917, portanto ao longo de 32 anos, e que nasceram em sítios tão diversificados como o interior de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Porto, Lisboa e Alvarenga, já dá para ver que ele teve uma vida cheia, preenchida e movimentada, não é? Bom, obscuro lavrador e propagandista do café brasileiro foram duas expressões com que o próprio Adriano Soares Teles do Val se autodefiniu e que exprimem, por um lado, o que ele se considerava como um pequeno e um discreto produtor de café brasileiro e, ao mesmo tempo, devotado, como depois sabemos, na sua propagação e afirmação, sobretudo na altura em que regressou a Portugal. E prático, porque foi também um adjetivo que ele próprio escolheu em 1904, quando fez uma palestra sobre o café brasileiro na Europa, e que escolheu precisamente a expressão prático, palestra de um prático, que ele considerava-se um prático. Eu acho que nós podemos extrapolar esse adjetivo para aquilo que foi a própria vida do avô Adriano. Porque o avô Adriano foi realmente um homem extremamente pragmático, com uma enorme capacidade de realização e que soube sempre, em vários momentos da vida, adaptar-se às circunstâncias e tirar delas o maior proveito. E dois momentos decisivos da vida do avô Adriano, a partida para o Brasil e o regresso para Portugal, são precisamente evidências dessa capacidade que ele teve de se adaptar àquilo que a vida também lhe foi exigindo e de tirar daí, como há pouco dizia, o maior proveito e fazer, digamos, das adversidades, fazer oportunidades. O avô Adriano, como já temos vindo a falar, nasceu aqui em Alvarenga, na casa de cima da aldeia, em 1859, e num contexto que se pode considerar, eu diria quase simultaneamente, privilegiado e também carregado com algumas dificuldades e adversidades. Ele, pelo lado, e agora até posso pedir, desculpem que eu tenho que ir pedindo para mudar slides, porque o computador não funcionou cá em baixo. Podem mudar de slide. Ele, pelo lado paterno, descendia de uma não, só um slide. Ele descendia de uma família antiga, aqui de Alvarenga, que tinha raízes não apenas na casa de cima da aldeia, mas também nas Quintas de Boças, na Quinta dos Casais, na Casa da Picota, aqui todas em Alvarenga, e também na Casa da Portela, em Tendais. E entre os seus antepassados houve capitães e militares das ordenanças, houve juízes ordinários, um Monteiro Mor, um familiar do Santo Ofício. E, portanto, era um conjunto de pessoas que, à escala local, daqui da região, que viviam suficientemente desafogadas dos cargos que exerciam, do património que tinham, etc. Chegou a haver um tio-bisavô dele e um primo direito do pai que chegaram a ter cartas de armas no final do século XVIII e princípios do XIX. Mas a verdade é que toda uma ordem social que existia distinguiu-se e estava num processo de mutação, sobretudo com o liberalismo, com o advento do liberalismo, e em particular no caso de Alvarenga, e agora podem mudar de slide outra vez,
no caso de Alvarenga, com a extinção do Conselho de Alvarenga, que ocorre logo na primeira reforma liberal em 1836. E, portanto, isso mudou muito a própria forma de organização das famílias, a forma de transmissão do património, extinguiu uma série de cargos que antigamente existiam e que deixaram de existir, e, portanto, a verdade é que os tempos também já eram de dificuldade e de alguma mudança relativamente ao passado. Além do mais, além dessas dificuldades, ele teve ainda questões perturbantes com o facto do pai se ter ausentado para o Brasil e, portanto, tudo isso marcou um pouco o ambiente familiar em que ele viveu. E, pelo lado da mãe, era descendente de uma senhora de famílias humildes aqui da freguesia ao lado, de Canelas, e que morreu quando o avô Adriano era muito novo. Portanto, a verdade é que ele ficou órfão de mãe e com um pai ausente no Brasil e ficou a viver na casa de cima da aldeia, sobretudo ao cuidado de uma tia, que também era madrinha dele, Maria do Carmo Soares Teles de Valquaresma, e que foi de facto o grande amparo e que o ajudou a criar. Depois, é muito curioso porque, de facto, ele, com uma idade ainda bastante jovem, não os 12 anos que hoje foram referidos, mas os 13, já tinha feito 13, e de facto, aos 13 anos, mostrando já aquilo que era a determinação e a personalidade forte que tinha, resolveu dirigir-se ao Brasil. Eu diria que a deslocação dele para o Brasil não se enquadra propriamente digamos, naquele conceito de imigração tradicional, porque ele no fundo, desloca-se para o Brasil com o propósito muito concreto, que é o propósito de encontrar o pai e, porventura, até de convencer o pai a regressar a Portugal. E, portanto, essa é que é, digamos, a grande motivação que o leva, e não propriamente, num miúdo de 13 anos, se calhar, pensar já nas questões das fortunas, etc. A verdade é que esse encontro não terá corrido da forma desejada, penso que ambos teriam feitios muito fortes, talvez até bastante parecidos, e que terá havido ali alguma colisão. E depois admito que o avô Adriano tenha pensado um bocadinho o que fazer à vida. Ficava por lá, na esperança de ainda conseguir esse intento, voltava para cá, que era onde tinha a tia, e a casa, e a família, etc. E, portanto, admito que possa ter havido ali alguma hesitação. Mas a verdade é que ele foi ficando no Brasil. Esses tempos podem mudar. Ele vai para o Brasil em 1872, portanto, está documentada a viagem, e é muito curioso que, sendo ele um miúdo de 13 anos, num anúncio que é publicado no Rio de Janeiro à chegada, os passageiros do barco fazem um agradecimento ao respectivo capitão, ao respectivo comandante do barco, e lá está o nome do avô Adriano entre os subscritores desse agradecimento. E ele desloca-se para uma região do interior de Minas Gerais, vemos aqui Rio Branco, vemos Piranga, algures aí lá para cima, penso eu, que era onde está ali, para aquele lado, onde estava o pai, e portanto é de facto isso que o leva para o Brasil e concretamente para a região interior de Minas Gerais. Nós não sabemos exatamente o que é que se terá passado nesses tempos, e podemos mudar de slide. Há assim uma certa ausência de informação, mas conhecemos dois retratos do avô Adriano ainda muito jovem. O avô Adriano ali com 13 ou 14 anos, talvez, ou 15, mais ou menos, até ao momento é o retrato mais antigo que conhecemos dele. Depois este aqui com 19 anos, e portanto que nos mostram o avô Adriano, bem vestidinho, e já com traços fisionómicos que depois vamos encontrar, os olhos um bocadinho encovados, o nariz grande, uma boca com lábios finos, etc. E que vamos sim. Chegou. É o que eu disse, chegou, mas o encontro não terá corrido muito bem. E a verdade é que o encontramos aqui nestas fotografias. E com um pormenor muito engraçado que nos é dado pelo verso desta segunda fotografia e que é dedicado ao António Eduardo Soares Valente Pérez. O que mostra que nesta altura havia outras pessoas de Alvarenga. Ele depois de ter no segundo casamento, este senhor era tio da avó Emília e, portanto, na altura ainda longe de imaginar que casaria com a avó Emília, obviamente, mas mostra-nos é que já havia pessoas de Alvarenga também no Brasil e que certamente lhe deram algum apoio nessa ocasião. Nós sabemos, pela tal notícia que hoje referi que o Pedro Teles descobriu, que ele terá também depois, em algures, por estas alturas, trabalhado numa farmácia e portanto, pouco tempo depois, começou então a dedicar-se à atividade como negociante, dedicado ao comércio, que é aquilo que depois o vem caracterizar, sobretudo nesses tempos. A verdade, e podemos mudar de slide, se faz favor, a verdade é que o avô Adriano, que foi ficando pelo Brasil, conseguiu, e se calhar fruto também do seu próprio contexto social, fruto da personalidade que ele já ia revelando, conseguiu casar naquilo que poderíamos considerar uma boa família da região
e casa, no primeiro momento, em 1884, casa na cidade de Rio Branco com Guilhermina Fernandes Guimarães, e que pertencia a uma família de grandes fazendeiros ali da região, que estavam muito ligados a uma fazenda chamada Fazenda da Floresta, que vemos aqui, portanto, a Guilhermina, pelo lado do pai, portanto, descendia de um tenente, era filha de um tenente Manuel Fernandes Guimarães, fazendeiro, grande fazendeiro, que vemos ali representado do lado direito, em cima, e que era casada com a Paula Ermita Ferreira da Piedade, nome que justifica a Paula Pérez ser Paula Ermita Ferreira da Piedade, e que, segundo a tradição da família, respondendo a algumas perguntas que foram hoje fazendo durante o almoço, tinha como tradição, apesar dela ser também filha de fazendeiros, já conheço os nomes dos pais dela e eram fazendeiros na zona do Turvo, também ali em Minas Gerais, mas segundo a tradição, ela seria mameluca. Mameluca, portanto, seria resultado de um cruzamento de branco com índio do Brasil daquela região. E o que, aliás, alguns também dizem e assinalam que se mantém vivo na nossa genética e em alguns traços fisionómicos da família. E, portanto, temos uma pontinha de sangue índio do Brasil através daquela senhora, segundo a tradição, chamada Paula Ermita Ferreira da Piedade. Estes tempos no Brasil, e podem mudar de slide, se faz favor, desculpem que está sempre a dizer isto, mas não há outra alternativa. Os tempos no Brasil não eram fáceis. Vivia-se ainda muito dominado pela escravatura. Temos notícias, por exemplo, de um grande assassinato, uma revolta de escravos na fazenda do sogro do Adriano, onde é morto um feitor. Noutra notícia, é um próprio escravo que é assassinado, supostamente por uns trabalhadores, e não sei se com o próprio envolvimento do Manuel Fernandes Guimarães, e portanto eram tempos ainda muito marcados, que nós até às vezes ainda vemos um bocadinho no ambiente daquelas telenovelas brasileiras. Eram tempos duros, difíceis, naquele Brasil interior, onde havia de facto ainda alguma violência. E portanto este foi o contexto em que o avô Adriano casou e chegou àquela zona de Minas Gerais. A verdade é que o sogro do avô Adriano morreu pouco tempo depois do casamento, em 1886, salvo erro, e a viúva, a Paula Ermita, nome que não é fácil esquecer, Paula Ermita, casou em segundas núpcias com um senhor de apelido Moreira, também referido como coronel e fazendeiro e vereador lá naquela zona, e o avô Adriano e um outro concunhado, que era casado com outra filha desse casal, não gostaram nada daquele segundo casamento, porque a Paula Ermita terá ficado uma viúva bem dotada financeiramente, e consideravam aquele segundo casamento um golpe do baú. E é uma história muito engraçada, que é contada por um descendente desse outro cunhado, que foi contada numa viagem até acho que cá a Portugal, em casa da tia Cecília Galvão de Mel, segundo ouvi dizer. E essa história contava que o dito outro cunhado, eventualmente ali também não se sabia bem, ficava assim um bocadinho nebuloso com o avô Adriano, que tinham mandado, desculpem a expressão, limpar o sebo ao padrasto das mulheres. Contratado uns jagunços e feito aquilo que lá no Brasil chamam uma tocaia, uma emboscada. Eu achei que aquilo era um bocado de fantasia de ouvir dizer, até que encontrei esta notícia e que nos diz que o Manuel Moreira, o dito segundo marido, foi assassinado um dia quando vinha a cavalo na sua fazenda e, portanto, pelos vistos, a história poderá ter algum fundo de verdade. Em desagravo do avô Adriano, pode-se dizer que isto aconteceu quando o avô Adriano estava cá em Portugal. Portanto, tem essa particularidade. Bom, o avô Adriano, começamos a ter notícias dele, e peço mais uma mudança de slide, começamos a ter notícias dele, sobretudo a partir de 1886. Portanto, ele casa em 84, a avó Teutila nasceu em 85, que é a primeira filha, e em 86 é quando nós começamos a ter notícias do avô Adriano. E o avô Adriano começa a aparecer quando pesquisamos a imprensa, e isto é uma investigação difícil porque é à distância. Graças a Deus a Biblioteca do Brasil tem um bom repertório de jornais online, mas que é preciso andar lá a vasculhar, e fazia falta um dia ir ao Brasil ver isto melhor. Mas a verdade é que encontramos o avô Adriano com uma energia comercial fora do comum, envolvido num conjunto muito diversificado de empresas, que podem ver ali várias firmas sociais, com objetos alguns diferentes, outros mais ou menos a mesma coisa, com capitais sociais diferentes, mas vemos de facto que havia ali já grande atividade de negócio, negociante puro e duro, de compra e venda de bens de diversa natureza, mas vemos também que já existe ali referência ao café, em algum daqueles pontos, exatamente, está ali, portanto, importação, comércio de café por grosso, e sobretudo depois temos já a primeira referência a um engenho de café chamado Água Limpa. Portanto, começa já a ver-se ali
a ligação do avô Adriano ao mundo do café como produtor em Minas Gerais, detentor de fazendas e de engenhos que eram explorados. E, portanto, este conjunto de firmas que nos mostra, de facto, a dinâmica comercial que em poucos anos, de um rapaz com 20 e tal, 30 e picos anos, já estava a ter. E depois vamos vendo que, além dessa atividade comercial, que era a sua atividade principal, vão aparecendo outras questões, porque vemos-lo também nomeado como agente do Correio em Rio Branco, vemos-lo aqui envolvido ao mundo bancário, que ele também haveria de abraçar, e mais tarde na Brasileira também veremos que a Brasileira teria também algumas atividades que estão, digamos, mais ou menos enquadradas dentro da atividade bancária, mas vemos-lo aqui nomeado para o Conselho Fiscal do Banco de Ubá e Rio Branco. E depois também, através de uma das empresas que eu penso que era a Teles e Pinto e companhia, esteve também, e já o gosto dele foi sempre um homem com uma visão extraordinária relativamente à importância da imprensa, e vemos-lo também numa empresa com uma série de sócios, de gente muito importante de Rio Branco, presidentes de Câmara, etc., que passaram por lá, e que estão na origem da fundação do jornal O Rio Branco, na cidade que o tinha acolhido. A face visível de toda esta atividade, e mais uma mudança de slide, foi um grande estabelecimento que o avô Adriano fundou, através de uma daquelas empresas, a Ateles e companhia, e que se chamava Ao Preço Fixo, e que era um estabelecimento fundado na cidade de Rio Branco, que depois também veio a ser conhecido como Casa Teles, e portanto que era, digamos, o estabelecimento que marcou, e que ainda hoje ouvimos falar naqueles que estiveram no cemitério, naquele testemunho da diretora do Museu de Rio Branco, a Casa Teles como grande referência comercial que proporcionou a Rio Branco. Mudem, por favor, o slide. Vemos já o sentido que tinha também da publicidade, portanto, aqui com um cartaz super elegante publicitário, e também a particularidade, que já todos devem ter ouvido falar, de ter trabalhado na Casa Teles o Artur da Silva Bernardes, mais tarde presidente do Brasil, e que, segundo consta, terá convidado o avô Adriano a ir à respectiva tomada de posse. A atividade que o avô, podem mudar também, a atividade que o avô desenvolveu acabou por extravasar o âmbito comercial. Ele esteve também ligado não propriamente como fundador, mas foi um incentivador e ao mesmo tempo um beneficiador da construção do caminho de ferro de Leopoldina, e portanto ele esteve envolvido em comissões que criavam pressão para introduzir melhorias no serviço e a própria necessidade de escoamento dos produtos e de ligação com o litoral, e portanto esteve intimamente ligado também com esse desenvolvimento da linha de ferro, e também já nessa altura tinha, digamos, um sentido, como hoje também ouvíamos dizer na missa, um sentido de partilha, na missa e na cerimónia, que a tia Mila também frisou isso, um sentido de partilha extraordinário, e portanto vemos-lo já envolvido também na criação de instituições de caridade e de beneficência na cidade de Rio Branco. E portanto, e aqui, por exemplo, um testemunho também, publicado no jornal, digamos, a enaltecer a atividade, porque o avô Adriano também serviu a comunidade que o acolheu. E foi vereador e depois vice-presidente da Câmara de Rio Branco. E temos aqui um testemunho, que eu consigo ler mal, porque está um bocadinho desfocado, mas que no fundo exalta a capacidade e, mais uma vez, o tal sentido prático. Eu acho que o avô Adriano se meteu nisto, não dentro daquele espírito de caciquismo e de lutas partidárias, etc., mas por espírito de serviço e a capacidade que teve de executar obra, que é aqui neste testemunho bem evidenciada, que fez isto, arranjou a praça, arranjou não sei o quê, vai fazer isto, vai fazer aquilo, e portanto era de facto um homem de ação, e acho que essa é a grande marca dele, e que a pôs não apenas ao serviço das suas empresas, mas ao serviço da comunidade que o acolheu. É interessante notar, portanto, da mesma maneira que o avô Adriano vai por razões circunstanciais para o Brasil e que acaba por lá ficar, e portanto eu penso que isto não seria um plano, mas lá está, como eu dizia no início, ele teve essa capacidade de se adaptar e foi para lá em circunstâncias difíceis, teve aquele encontro difícil que não correu bem, e foi ficando e foi fazendo este percurso. Da mesma maneira se dá o regresso dele a Portugal. E portanto o que acontece é que
e também aqui um bocadinho a memória familiar, a mulher, a avó Guilhermina, estaria doente e, portanto, teriam aconselhado a voltar a Portugal. Não era a primeira vez que o avô Adriano vinha a Portugal. Temos uma notícia da passagem dele cá em Portugal em 1889, portanto, em que veio de férias a banhos para as Caldas da Rainha. Veio com 2 filhas que já tinha, a Teotilda e a Guiomar, e regressou com 3, porque teve cá um José, curiosamente o nome do pai, portanto, avô da criança, e que regressa, portanto, com 3 filhos, porque nasceu-lhe cá um, depois veio a morrer pequenino. E a verdade é que, nessa altura, portanto, vem e volta, mas em 1898, por causa da doença da mulher, acaba por vir. E é muito curioso, porque há aqui este slide que diz despedida. O avô Adriano publicou um anúncio a despedir-se, a dizer que vinha, e diz retirando-se temporariamente para Lisboa. Mais uma vez, o regresso para Portugal era um regresso que se adivinhava temporário, para cuidar da mulher e da saúde da mulher, mas como vamos ver, esse regresso temporário foi acabando por se converter em definitivo. E mais uma vez, as circunstâncias a determinarem-lhe a vida, e ele mais uma vez com capacidade de adaptação a essas circunstâncias. E portanto, o avô vem em 1898 com a família toda, com os filhos que tinha na altura, e estabelece-se aqui muito entre a zona do Porto. A filha mais nova desse primeiro casamento nasce do Porto, o que mostra que esse temporário foi sendo convertido em definitivo. Portanto, a avó Guilhermina ainda acaba por engravidar cá em Portugal, e tem a filha Sílvia, depois casada com o tio Castro. Portanto, estão cá vários descendentes. Nasce no Porto, em 1899, e portanto aquele temporário vai se convertendo com o nascimento dessa filha. Vêm depois também para aqui para Alvarenga, e vão andando entre Alvarenga e o Porto, e portanto isso acontece. E depois em 1900 há um acontecimento que tem uma certa aura trágica no meio desta história toda. Ele foi mantendo relação com o pai, há correspondência, há referências dos dois, mas sempre uma relação um bocadinho talvez tensa, e a certa altura o pai, portanto, depois deste regresso do avô Adriano em 1898, o pai decide regressar a Portugal ao fim de 30 e tal anos. O pai tinha-se naturalizado brasileiro, entretanto, ainda muito novo. E, portanto, o pai vem. E é muito curioso porque conseguiu-se descobrir a relação dos bens, e o que é que acontece? O pai morre na viagem. Portanto, o Adriano está cá, e o pai, quando finalmente se decide a vir cá, morre nessa viagem. O corpo terá sido lançado ao mar, e depois o arrolamento dos bens não deixa margens para dúvidas de que seria um regresso definitivo, porque são 29 caixas cheias, baús, aquelas coisas antigas que se usava, tudo cheio de imensa utensílios, roupa, livros, documentos, muita coisa, e portanto que se percebe nitidamente que não era uma viagem para cá estar uns tempos, era uma viagem de regresso. Mas de facto foi um regresso que acabou dessa forma trágica. Bom, o avô Adriano tinha perdido o pai, e um ano depois acaba por perder, em 1901, a avó Guilhermina, que morre em 1901 aqui em Alvarenga. E ele fica viúvo com 6 filhos pequenos ao seu encargo. Um dos aspectos, e acho que podemos mudar de slide. Portanto, aqui vemos, só para dizer, aqui vemos o avô Adriano com a avó Guilhermina e alguns dos filhos. Vemos ali o passaporte do regresso com o filho em 1889, depois de ter nascido nas Caldas da Rainha. E vemos aqui, porque entretanto, uma semana, esqueci-me de dizer este aspecto, uma semana ou 10 dias antes da vinda da família para Portugal, tinha-lhes morrido uma das filhas. A filha morre a 8 de fevereiro e a viagem é para aí dia 16 ou dia 20 de fevereiro. E lá está, hoje também foi referida no cemitério, na intervenção da Teresinha de Almeida Pinto, que lá está no cemitério de Rio Branco, uma das filhas de Adriano sepultada com esta lápide. Podem passar? Porque estavam lá nas termas, a banhos. Bom, aqui vemos também o avô Adriano com 2 filhos, e aqui com os filhos, vejam todos trajados de luto. Tinha morrido a mãe, a Guilherme e a mulher, e portanto todos vestidos de preto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 filhos que ficaram do primeiro casamento com a Guilhermina, todos de luto, portanto, à volta de 1901, 1902. Isso depois falamos com mais calma, senão agora depois perco muito tempo, e depois o Benfica. Bom, uma das grandes... e o Porto. Um dos aspectos também mais curiosos
da visão, da largueza de vista do avô Adriano, prendeu-se também com a educação dos filhos. O avô Adriano, além deste rasgo todo que teve na sua vida comercial, na sua vida na comunidade, etc., teve também uma preocupação imensa de abrir horizontes aos seus filhos. E nesta altura podemos dizer que as raparigas, com exceção da Sílvia, que era muito pequenina, estavam todas a estudar no colégio do Sardão, das Irmãs Doroteias, à qual a nossa família depois ficou profundamente ligada, ao longo de várias gerações e passando por vários colégios das Doroteias. As filhas estudavam internas no colégio do Sardão, em Gaia, e os dois rapazes estudavam no colégio da Companhia de Jesus, em Campolide. E, portanto, certamente tinham uma educação austera, religiosa, mas seguramente ministrada por duas das congregações com mais tradição e peso no ensino em Portugal, que eram os jesuítas e as Irmãs Doroteias. Mas muito mais do que isso, muito mais do que essa educação, o avô Adriano teve também a preocupação, e posso pedir para mudar de slide, teve a preocupação de ensinar e de cultivar nas filhas o gosto, sobretudo nas raparigas, o gosto pela música. E, portanto, aprenderam piano, aprenderam a tocar piano, e posso pedir para carregarem aí um bocadinho no botão. Tem que pôr mais som. Mas tenho aqui um sonho. Um sonho que a avó Titi nos vai contar. Um bocadinho mais alto. Ficávamos aqui a ouvir um bocadinho. Mas o gosto pela música foi incutido nas filhas, e aquilo que acabámos de ouvir, que alguns já conhecerão, é o piano da Casa de Miudal, no final da década de 60, tocado pelas mãos da avó Tituba, que tinha na altura perto de 80 anos. E portanto, isso foi sempre aqui muito referido em Alvarenga, chamavam-lhes mais aristocráticos, que houve na Casa de Miudal, e de facto o ensino da música e a capacidade que o avô Adriano tinha de promover esse gosto manifestou-se nas filhas, e em particular na avó Teotila, e portanto é um privilégio podermos ouvir este bocadinho de música. Isto são 6 minutos, mais ou menos, de música tocada pela avó Teotila no piano de Miudal. Mas além do piano, e como já estão aqui a ver, o avô Adriano também proporcionou o ensino do desenho e da pintura às filhas. E temos aqui alguns exemplos. Daquele lado esquerdo, dois desenhos da avó Teotila, filha do Adriano, e deste lado uma natureza morta e 3 retratos, 2 deles da tia Sílvia e um do tio Luís, desenhados pela tia Maria do Carmo, que era de facto uma retratista e uma desenhadora exímia. Há retratos de quase todos os irmãos, não sei se há de todos, mas há de bastantes, e de facto foram duas filhas de Adriano que tiveram imensa vocação para a pintura, sempre como pintoras amadoras, mas realmente aqui se vê também o tal requinte e o gosto que o avô Adriano conseguiu transmitir e incutir na educação das filhas. E se, como era a tradição naquela época, as meninas estavam mais destinadas às artes, nos rapazes, e podem mudar de slide, a preocupação foi com o ensino do desporto. E dizer que, depois de terem estudado as raparigas nas Doroteias, foram estudar para a Suíça, e portanto isso também lhes deu uma visão cosmopolita, e no caso dos rapazes, depois de terem estudado no Colégio Jesuíta de Campolide, foram estudar para a Alemanha. E aqui os vemos uma série de alunos, os 2 filhos do Adriano, aqui, portanto, este e aquele, que estão com as cruzes, filhos do Adriano, numa fotografia muito curiosa que mostra que eram todos provenientes da América, do continente americano. E portanto, estão aqui as nacionalidades, e eles os 2 aparecem como brasileiros, naturalmente, tinham nascido em Rio Branco. Isto é uma fotografia na Alemanha, e do mesmo modo aquela também é na Alemanha, e portanto, como há pouco vos dizia, o avô Adriano teve a preocupação de proporcionar também a educação na base do desporto, e na altura a modalidade escolhida foi o futebol, e portanto os 2 filhos do Adriano do primeiro casamento jogaram futebol, e há uma história muito curiosa. Ali vemos um postal também que foi escrito, há um postal escrito para o avô Adriano e outro para a irmã Teotila, com a fotografia com o tio Adriano, que é da fila do meio lá à esquerda, vestido a futebol, e de facto eles praticaram no colégio da Alemanha, e depois que voltaram ao Brasil e continuaram a praticar futebol no tempo em que, no início do século XX,
começavam a surgir os primeiros clubes de futebol, tal como aconteceu cá em Portugal também. E então é muito engraçado porque num jornal muito posterior, em 1979, foi dito que Adriano Teles Júnior, ocupando a posição de zagueiro, que é um defesa central, defendeu espetacularmente uma bola de pocheta, mais tarde chamada bicicleta. E depois é dito por este jornal que diz o seguinte: o primeiro pontapé de bicicleta que se deu no Brasil... Não, é defesa. Isso é o goleiro. O zagueiro é o defesa central. O primeiro pontapé de bicicleta que aconteceu no Brasil veio da Alemanha para o Brasil pelos pés do Adriano Teles Júnior. E, portanto, aqui uma pequena ligação ao mundo do futebol. Esse gosto, podem mudar, meninos? Esse gosto pela arte e pelo futebol não se esgotou naqueles tempos imediatos, mas perpetuou-se na nossa família. Em anos posteriores, já um bocadinho mais para a frente, temos aqui dois exemplos de pinturas da tia Maria de Lourdes, avó do Pedro, que pintou várias coisas também e era filha do segundo casamento de Adriano. E temos em baixo 3 pinturas da minha avó, que tem várias também, e pus aqui só 3, e portanto mostram que o gosto pelas artes continuou. E temos aqui a prima Laura, que continua a pintar, e portanto é uma tradição e um gosto que a família vai mantendo, não em todos, eu não tenho jeito nenhum para desenhar, por exemplo. E o João Maria? João Maria também, pronto. Então significa que a genética continua aqui a dar qualquer coisa. E a Inês Correia de Campos. A Inês, pronto, exatamente. E a Constância também uma vez pintou, acho eu, o retrato do vosso avô. E a minha Inês também. Adiante. A arte foi continuando e o desporto também foi continuando. Os filhos mais novos do segundo casamento do avô Adriano, nomeadamente o tio Alberto, o tio Fernando, o tio Luís e o tio Inocêncio, há relato de que começaram a introduzir o futebol aqui em Alvarenga nos anos 20. Estiveram, digamos, na origem dos primeiros jogos e das primeiras partidas de futebol que houve aqui em Alvarenga e no Campo do Santo, ainda na altura, e depois o próprio tio Fernando acabou por estar na origem da fundação, já em 1937, do Alvarenga Futebol Clube. Curiosamente, depois quando foi inaugurado o Campo de Santo António, que tem o nome do tio Reinaldo de Noronha, avô do tio Reinaldo, que aqui está também, há um pormenor delicioso que é o pontapé de saída, conseguimos imaginar, que foi dado pela tia Guilhermina. Portanto, está aqui chamada Galvão Teles, mas era Teles Galvão. E portanto, o pontapé de saída desse jogo que opôs o Alvarenga ao Aroca e do qual o Alvarenga saiu vencedor, foi o pontapé de saída dado pela tia Guilhermina em 1943. Bom, portanto, isto só para vos dizer que o Adriano teve, de facto, também uma grande capacidade de moldar a educação dos filhos, que se refletiu depois também nos netos, e eu diria que se refletiu na nossa família de forma irremediável. E, portanto, teve esse mérito, teve essa visão, teve essa capacidade. Bom, o avô Adriano era hiperativo e, portanto, ao mesmo tempo que estava mergulhado naqueles acontecimentos familiares, acabou por começar também a preocupar-se com o trabalho e, portanto, lá está, acabou por não voltar ao Brasil, tinha cá os filhos, foi educando os filhos e não conseguia estar quieto e, portanto, começou, ele próprio testemunha que logo em 1898 começou a pensar como é que havia de fazer a ligação e a articular os negócios que tinha no Brasil com a sua vida que aparentemente ia ficando por Portugal. E, portanto, é nessa altura que começa a surgir com grande peso, embora isso já fosse feito no passado, a ideia da exportação, ou da importação, do ponto de vista de cá de Portugal, do café brasileiro para cá. E nesse sentido, o avô Adriano fundou, portanto, começou a pensar na estruturação desse negócio. Ele começou logo a pensar em Espanha. Nesta altura também faz uma viagem a Barcelona e a Madrid para perceber como é que era o café brasileiro e o consumo do café brasileiro lá. E vai ao Brasil em 1902, seguramente para começar a preparar e a articular esse negócio, até que em 1903 funda a sua primeira brasileira na cidade do Porto, com 2 sócios lá da cidade do Porto, e portanto aparece isso. Nessa viagem, depois dessa fundação, em 1903, o avô regressa novamente. Eu já tentei contar as vezes que atravessou o Atlântico, são muitas. Voltou novamente, e podem passar de slide, voltou novamente ao Brasil, e em 1904, depois de ter fundado em 1913 a Brasileira do Porto,
vai ao Brasil numa verdadeira operação de charme e de marketing. E vai ao Brasil, vai ao Rio de Janeiro, faz uma notícia, faz uma viagem a bordo do navio, e vejam como ele aproveitava todas as ocasiões. Distribuiu um convite em francês a todos os passageiros do navio onde viajou para marcar um ponto para oferecer um café servido, feito por ele próprio, para oferecer um café brasileiro, como é que ele devia ser servido, etc. E, portanto, com um convite em francês, como era chique na altura, distribuído aos passageiros, e isso saiu numa notícia que vem ali do lado esquerdo, está lá o texto do convite, a dizer, no fundo, que ele, ao longo da viagem, teve essa capacidade. Ao mesmo tempo, datam desta viagem ao Brasil, em 1904, a publicação de 2 opúsculos que mostram mais uma vez a sua energia e a sua capacidade de agregar e de andar para a frente. Ele foi convidado, fez uma exposição na Associação do Comércio do Rio de Janeiro. É muito engraçado porque dizem que ele, nessa exposição, pôs café do Brasil por comparação com o café das colónias portuguesas, para mostrar a diferença, tanto café proveniente, se calhar, de Angola, de outros sítios, e portanto, e de São Tomé, para mostrar a diferença do sabor e do gosto, etc. Sempre o tal lado prático que ele imprimia às coisas, e fez depois, uns dias depois dessa exposição, na Sociedade Nacional de Agricultura, uma palestra, que é de facto uma delícia de ser lida, porque é escrita, é a primeira pessoa, é o avô Adriano a falar dele próprio, a chamada O Café Brasileiro na Europa, palestra de um prático. João Bernardo, desculpa, não referiste, nessa altura já tem celebrado o segundo casamento. Sim. E foi precisamente esta viagem ao Brasil que nasceu o teu avô. O primeiro filho desse segundo Exatamente, casamento. exatamente. Eu vou falar do segundo casamento um bocadinho à frente, acho eu. Já estou um bocadinho baralhado, mas acho que sim. Exatamente. E mais uma vez, a preocupação, o avô Adriano, quando se intitula e quando começa a exercer a sua atividade, ele não refere que é um vendedor de café brasileiro. Ele auto-intitula-se propagandista do café brasileiro. E com essa atividade não beneficiava apenas ele próprio, beneficiavam todos os produtores e todos os outros que se dedicavam ao café. E ele próprio tenta congregar isso, precisamente, e está aqui este segundo opúsculo, que é um apelo aos fazendeiros de várias cidades de Minas Gerais para se organizarem numa cooperativa e para serem mais fortes na promoção do café e na venda do café. E é muito curioso porque entre 1902 e 1903 o número de sacas de café importadas disparou, com a abertura da brasileira, disparou brutalmente. Mas, paradoxalmente, o peso da firma Ateles e companhia proporcionalmente diminuiu. Ou seja, o avô Adriano importou mais sacas em 1903 do que tinha importado em 1902, mas do ponto de vista do peso de mercado diminuiu. Porquê? Porque muitos outros beneficiaram e houve um aumento de 600 e tal sacas para 3.000 e tal sacas no ano. E muitos beneficiaram com isso. E, portanto, eu acho que essa perspectiva é interessante e, portanto, este apelo que ele fez. Aqui vemos umas fotografias que admito que tenham sido tiradas dessa época, são muito engraçadas. O avô Adriano também já assim a mostrar porque é que também há pessoas fortes na família, também já bastante. Aqui está, por acaso está estragada a fotografia, está aqui, e ele está ali em cima, meio de lado, pousado assim com a mão na bengala. E, portanto, são fotografias dessa época. O avô é muito curioso. Já ouvi teorias dizendo que foi por não se sentir muito bem com os sócios que tinha na Brasileira do Porto, que funcionava sobre a firma Teles e companhia, que ele decidiu vir para Lisboa. Não acredito nisso porque 4 ou 5 meses depois de ele ter fundado a Brasileira do Porto, já a imprensa dizia que ele já estava a pensar em montar um estabelecimento em Lisboa e estabelecimentos em Espanha. E de facto assim aconteceu. E portanto eu acho que não teve a ver com problemas com os sócios, teve a ver com a possibilidade de aproveitar e continuar o trabalho de propaganda e de divulgação. E é nesse sentido que em 1905 aparece a Brasileira em Lisboa, mais instalada no Chiado. Tal como tinha acontecido, isto é um aspecto, eu não vou falar muito das brasileiras porque é a parte mais conhecida, mas a preocupação do avô era extraordinária na escolha. E depois eu já faço ali uma pequena síntese sobre isso. Mas, portanto, dizer que em 1905 funda a Brasileira do Chiado e depois esse esforço continua. Portanto, aqui com ele em Lisboa faz uma coisa extraordinária, que é anunciou na imprensa que a abertura ia acontecer no dia 20, que era uma segunda-feira,
e depois, contra todas as expectativas, faz a inauguração no dia 19, domingo, convoca só a imprensa de repente à hora, e portanto no dia 20, quando se pensava que era a inauguração, já os jornais estavam todos a dizer inaugurou ontem. Portanto, foi uma manobra de marketing. Mas sabes ele porquê? era muito criativo e tinha muita capacidade. Mas para sabes isso. porquê, João Bernardo? O quê? Sabes porquê? Porque o domingo passou a ser um dia de descanso, Um dia de que não descanso, era. um dia de descanso, e ele aproveitava antes- as pessoas estarem a Porque passear. as pessoas iam muito a passear para baixo. Exatamente. Ele aproveita isso. Isto não ficou por aqui, portanto, brasileira no Porto, brasileira em Lisboa, e o avô fundou depois também a brasileira podem passar de slide, uma brasileira em Sevilha. Encontramos também referência à montagem de uma torrefação em Badajoz. Há uma brasileira em Sevilha. Há uma brasileira também em 1907 em Braga, num regime que eu ainda não consegui aprofundar muito bem, mas que não é o termo jurídico, mas num modelo que deve ser parecido com aquilo que hoje consideramos um franchising, em que ele, no fundo, vai permitir que um outro senhor que se chamava Adolfo de Azevedo, que monta a Brasileira de Braga, e no fundo o que ele concede é o uso do nome, o uso de um logotipo que era idêntico ao célebre logotipo do velhote com a chávena. Seguramente na Brasileira consumia café e vendia café da própria Brasileira, fabricado no tal processo do avô Adriano com as fazendas no Brasil, e portanto num modelo de negócio, como agora se diz, que se aproximaria daquilo que é o moderno franchising. E depois, mais tarde, em 1911, vai abrir também a Brasileira no Rossio, com diferenças que eu depois daqui a pouco já vou referir. Aquilo que eu queria fazer de considerações, quando estava a preparar esta apresentação, comecei a tentar olhar aqui um bocadinho para várias características deste movimento de criação das brasileiras, e agora até vou aqui socorrer mais do papel, porque comecei aqui a alinhavar algumas ideias, e de facto eu acho que nós, sem exagero, sem atrevimento, podemos dizer que a forma como o avô Adriano estruturou este negócio da venda de café, da importação, faz dele talvez um verdadeiro precursor daquilo que consideraríamos o marketing moderno. E reparem, ele escolheu um nome comercial forte e extremamente eficaz, a Brasileira. Adotou um logotipo igualmente distintivo, a célebre imagem do velhote a beber café de uma chávena que, segundo a tradição familiar, teria sido inspirado num velho catálogo alemão. Depois criou uma assinatura, ou um slogan, o que seria extremamente raro à época, também extremamente assertivo. Não ficou por meias palavras. O melhor café é o da Brasileira. Está tudo dito. Depois, fez uma escolha criteriosa dos locais onde montou os estabelecimentos. A rua, no caso concreto dos dois mais importantes, a Rua Sá da Bandeira, no coração de uma zona comercial nobre e importante do Porto, o mesmo com a Rua Garrete, no coração do Chiado, em Lisboa, e depois no próprio Rossio também, obviamente, uma das praças mais importantes da cidade. João Bernardo, só para referir uma coisa, não quero estar sempre a interromper. O slogan também houve outra técnica utilizada, que foi recorrer a materiais não perecíveis. O azulejo. Como o azulejo. Exatamente. No Porto ainda existe. Exatamente, o azulejo. Exatamente. Depois, montou os estabelecimentos com um requinte e uma elegância de facto invulgares, recorrendo aos melhores artesãos, instalando montras distintivas e inovadoras, onde se viam moinhos de cafés movidos a motor, considerada uma instalação original que impressiona agradavelmente o visitante e que permitia que o café fosse moído no momento e à vista do público. Por outro lado, colocou todo o cuidado na forma como o café era embalado e entregue aos clientes. Um jornal brasileiro destacava a lata, que trazia pitoresco reclame a cores, e outro que o género é condicionado com muito cuidado em pacotinhos de papel amarelo e letras verdes amarrados com fitas de iguais cores. Por outro lado, o avô enviou logo 2 empregados pelo país fora, mais uma vez o lado prático, a fazerem uma propaganda prática do café, que eles preparavam e distribuíam gratuitamente nas mais diversas localidades. E que, ao pouco e pouco, foi constituindo uma rede de distribuição por grosso que abrangia todo o país. E, portanto, além disso, transformou a imprensa num verdadeiro aliado, estabelecendo uma relação com os jornalistas, convidando-os a participar
nos acontecimentos da empresa, enviando às redações, como muitas vezes também é relatado, amostras de café cuidadosamente preparadas. E, mais uma vez, foi buscar o seu gosto antigo pela imprensa e logo, a partir de 8 de agosto de 1903, no Porto, criou um jornal quinzenal de distribuição gratuita e de grande tiragem, chamado também A Brasileira, onde ele divulgava a atividade da Brasileira, da empresa, dizia como é que o café devia ser preparado, confeccionado, publicava artigos de caráter político sobre decisões que afetavam o setor económico do café, etc, etc, etc. E depois usou também a publicidade como uma poderosa ferramenta. Portanto, de facto, era um homem com uma visão muito à frente. E com esta particularidade que ele conseguiu controlar todo um ciclo económico que começava nas fazendas em Minas Gerais e acabava na distribuição através destes estabelecimentos e de toda essa rede que foi montada. Voltamos então aqui um bocadinho à alvarenga. Podem mudar de slide? Aqui também duas coisas curiosas que ele fazia, portanto, uma espécie de uns carros alegóricos da Brasileira também. Portanto, ele recorria a coisas muito criativas e muito diversificadas para divulgar. Entramos em Alvarenga no princípio do século XX, nessa altura, transição do século XIX para o século XX, quando a família então regressou a Portugal. Na altura, como há pouco disse, o motivo da viagem foi a doença da primeira mulher e havia em Alvarenga um jovem médico que se tinha formado na Escola Médico-Cirúrgica chamado Artur Pérez de Noronha Galvão e que terá sido o médico que acompanhou a doença da avó Guilhermina e que, fruto dessa relação que foi tendo, acabou por se enamorar da filha mais velha de Badriano. E é nesse sentido que acaba por acontecer em 1902 o casamento da filha mais velha, Teotila, com o Artur Pérez de Noronha Galvão, da Casa de Miudal. E esta aliança é muito curiosa, porque esta aliança dos Teles com os Pérez de Noronha Galvão acaba depois por ter sequência, porque no ano a seguir o avô Adriano, algures talvez em 1903, infelizmente não há datas de registro dessa época, mas em 1903, mas tem a escritura nupcial, portanto deve ter sido celebrada 1 ou 2 dias antes, ou no próprio dia, o avô Adriano vai casar com uma irmã do genro, que era a avó Emília Pérez de Noronha Galvão, também da Casa de Miudal. E, portanto, passa a ser sogro e cunhado do Artur. E depois, como não há duas sem três, 10 anos mais tarde, a segunda filha do Adriano, Guiomar, casa com o mais novo dos irmãos Pérez de Noronha Galvão, que era o tio José, e, portanto, em 1913, Guiomar casa com o José Pérez de Noronha Galvão, e, portanto, temos aqui uma tripla aliança da família Teles do Adriano com os Pérez de Noronha Galvão da Casa de Miudal. Muita consanguinidade. Aqui não há. Aqui não há nada. Aqui não, sim, aqui não. Podem passar. E aqui começa, digamos, a alargar-se o grande patriarca, não é? E, portanto, é muito engraçado. Portanto, vamos vendo o número de filhos. Aqui são já filhos do segundo casamento, do avô Adriano com a avó Emília. E, portanto, a família a continuar a crescer. Ali com dois cunhados, com o Artur e com o cônego Inocêncio Pérez de Noronha Galvão, que vêm a ser... O Artur era, desde o início, sócio da Brasileira do Chiado, e o Inocêncio depois entra mais tarde. E depois... Aqui, digamos, o patriarca que se vai assumindo cada vez com mais filhos, a ter filhos ao mesmo tempo que já tem netos. E, portanto, esta fotografia de família tirada em 1914, já com a família, o Adriano sempre numa posição patriarcal, em destaque, e depois podem mudar a fotografia que todos conhecem, que é a nossa fotografia de imagem de marca, e mais uma vez o Adriano numa posição central, o grande patriarca, com os seus muitos filhos e netos que já ia tendo naquela altura, e a tal ligação dos 3 casamentos. Estão aqui os 3 casais, Teotila Artur, Emília Adriano, Guiomar José. E depois os vários filhos que iam nascendo do casal. A verdade, porém, é que ao mesmo tempo que continuava a construir uma enorme família, ao mesmo tempo que não parava quieto com os seus negócios, o avô Adriano ainda ia tendo tempo para outras atividades. E entre essas outras atividades,
nasceu, como também já foi referido, e tivemos aqui há 3 semanas a fazer o lançamento desse livro, nasceu também a ideia de criar a banda da Alvarenga. Há uma fotografia muito curiosa que nos mostra o avô Adriano, portanto, ele próprio tocaria. E daí também já percebemos o porquê de incentivar o ensino da música às filhas. O avô Adriano aparece ali no meio, sentado a tocar uma flauta transversal. E portanto, em 1902, ao mesmo tempo que andava no Brasil, ao mesmo tempo que andava a casar a filha mais velha, ao mesmo tempo que andava a planear a Constituição da Brasileira, o avô Adriano funda, ou estimula também, pelo menos, a fundação da Sociedade Filarmónica, da Filarmónica Alvarenguense. Ao mesmo tempo também vamos vendo que a atividade comercial sempre com alguma tónica também aqui ligada à Alvarenga. Ele fundou em Alvarenga, não certamente na expectativa, sendo uma pequena aldeia, de ter enormes lucros, mas mais na perspectiva de trazer para cá, de proporcionar o acesso a produtos que se calhar não era fácil ter cá. E montou no Largo de Trancoso também um estabelecimento que se chamou A Brasileira também, embora não fosse apenas dedicado ao café, era um armazém transversal, onde também as notícias da época destacam o luxo e quase o disparatado que era numa pequena aldeia ter uma coisa tão exuberante como aquela. E há umas notícias muito giras que também dizem que vimos umas gravatas com umas fantasias, com os desenhos. Portanto, de facto, coisas que chegaram à Alvarenga através deste estabelecimento. E é muito curioso, nós achamos que nesta época as pessoas não se movimentavam por causa das dificuldades, dos caminhos, etc. A quantidade de vezes que a imprensa diz chegou à Alvarenga Adriano Teles para ver como é que está o estabelecimento, para visitar a família, partiu da Alvarenga, chegou à Alvarenga, partiu da Alvarenga, movimentavam-se de uma forma muito, muito superior àquilo que nós imaginamos naquela época. Por outro lado, também foi sempre tendo ideias. Vejam, criou uma marca de vinho verde chamada A Brasileira, com um vinho produzido na Quinta da Mursa, em Aroca. E, portanto, sempre a ter ideias, mas sem nunca esquecer também a sua terra de origem e a localidade onde estava. Como hoje a senhora Presidente da Câmara referiu, desde o primeiro número da Gazeta da Aroca colocou publicidade da Brasileira. E aqui está um anúncio publicado na Gazeta da Aroca da Brasileira, onde, como há pouco também vos dizia, se destaca a referência a um conjunto de atividades de natureza bancária. Portanto, a Brasileira, que era uma casa de venda de café brasileiro e de outros produtos do Brasil, não deixava também de ter uma série de atividades comerciais e de ligação de negócio bancário entre um lado e outro, com os representantes de firmas que ele ainda tinha no Brasil e com um outro cunhado, que era o António Pérez Noronha Galvão, que também o tinha como representante no Rio de Janeiro, onde ele também ainda criou, em 1902, mais uma empresa para fazer a ligação entre os negócios do Brasil e Portugal. Portanto, era de facto um hiperativo comercial. Mas em Alvarenga, e podem mudar de slide, há ainda outra história muito curiosa. Naquela viagem de 1889, quando lhe nasceu cá o filho das Caldas da Rainha, o avô Adriano recebeu da tia Maria do Carmo, da sua tia, madrinha e protetora, recebeu a doação da casa de cima da aldeia de um conjunto de propriedades. E dessa forma, ele transformou-se um bocadinho como o representante simbólico, digamos assim, de uma propriedade que estava na família há séculos. Na casa de cima da aldeia, talvez consigamos ter referências desde o século XVII, talvez, já sempre nos antepassados do Adriano. E, portanto, a tia, nas partilhas, teria ficado com a casa, porque os outros irmãos estavam casados em Tendais, com umas primas também, para não variar. Acabou por ficar a tia com a casa de cima da aldeia e, em 1889, faz uma doação da casa de cima da aldeia ao sobrinho. E a verdade, porém, é que, como referi há pouco, as dificuldades que se faziam sentir, nós temos uma referência de uma carta que diz que a casa, nessa época, em 1891 ou 92, por aí, que a casa estava bastante degradada. E, portanto, o avô Adriano tinha ali um problema, tinha uma casa à qual certamente se sentia bastante ligado, mas que, efetivamente, estava em más condições. E então o avô resolve reedificar a casa. E, mais uma vez, com o gosto artístico e com um arquiteto com quem ele depois também haveria de trabalhar na Brasileira, um dos arquitetos, segundo a tradição familiar, foi ele escolhido, um dos arquitetos mais conhecidos, foi buscá-lo para fazer uma reconstrução da casa de cima da aldeia, que era o arquiteto Norte Júnior. Antes disso, porém, e foi uma descoberta, não sei se foi o Alfredo Duarte que descobriu isto. Foi. Foi, não foi? Não? Aquela coisa do Jornal da Construção, não foi, Alfredo? A segunda página, sim. A segunda página, mas esta está lá também. Pronto, o Alfredo descobriu um projeto de que nós nunca tínhamos ouvido falar, que era um projeto de construção, de reconstrução, de readaptação da casa de cima da aldeia, num projeto que não foi para a frente, mas que foi publicado, e mais uma vez aqui a ligação ao mundo artístico que o avô Adriano haveria de evidenciar,
num jornal que na altura se chamava Construção Moderna, que era um jornal, digamos, onde se punha, digamos, o topo da arquitetura da época, dos projetos que iam aparecendo cá em Portugal. E, portanto, de facto, há um projeto da casa do Sr. Adriano Teles em Alvarenga, que está ali publicado nessa revista chamada Construção Moderna, mas não foi para a frente, por razões que não ignoramos, e a casa é reconstruída, mudada, como uma pedra lá assinada, mudada por Ateles em 1912, num projeto do arquiteto Norte Júnior. Há uma história muito curiosa, que um dia ouvi um senhor cá de Alvarenga, quando era mais miúdo, já me interessava, já gostava de falar para saber destas coisas, eu estou a demorar um bocadinho de tempo, mas vou já acabar. Ouvi contar e não sabia o fundamento daquilo, nem sei onde é que o senhor teria essa ideia. Disse-nos assim, a casa de cima da aldeia foi reconstruída pelo Adriano para ser Passos do Conselho outra vez. E isso justifica, e até tem um certo sentido, se olharmos para a arquitetura. Aquilo não parece uma casa residencial, é assim toda muito simétrica, muito quadradona, tem assim um ar um bocado institucional. E a verdade é que também nunca ninguém viveu propriamente nela depois disso. Ela chegou a estar arrendada, na altura do Wolfram e da Primeira Guerra, etc. Mas eu não sabia qual era o fundamento daquilo, e uma vez até em conversa com o tio Inocêncio, dizia, eu acho que isso não é possível, não sei o quê, porque até pareceria mal, digamos assim, ter esse movimento independentista face à Aroca. Mas eu acho que não era nessa perspectiva. Poderia haver, era no facto de Alvarenga merecer importância. Todos sabemos a dificuldade que havia de ligação à Aroca. Alvarenga não tinha ligação por estrada à sede do Conselho. Geográficos, dados demográficos, etc. É um relatório muito bem feito, onde explica toda a conveniência de existir um novo concelho chamado Concelho Vale do Paiva, e que apanharia um conjunto de freguesias ao longo do Vale do Paiva, que iam roubar um bocadinho a Castro Daire, um bocadinho a Aroca, que era o caso de Alvarenga, e um bocadinho a Sinfãs, que era o caso de Nespereira. E, portanto, era um conjunto, um concelho com 3 ou 4 freguesias, não sei se apanhava paradas externas, acho que apanhava Cabril, pelo menos, Cabril, Alvarenga e Nespereira, pelo menos, e que teria como sede, segundo este requerimento, esta exposição, precisamente o Alvarenga, que, como há pouco disse, tinha sido sede de concelho desde tempos imemoriais, extinto em 1836. E, portanto, este documento, com esta história sobre a casa de cima da aldeia e o facto dela estar relativamente perto do Pelourinho e do Largo de Trancoso, alguma coisa pode bater certo, eventualmente, nessa história. E, portanto, mais uma vez o Adriano aqui com a preocupação de eventualmente proporcionar o desenvolvimento de Alvarenga. Bom, há pouco disse que a brasileira do Rossio tinha um conceito um bocadinho diferente das brasileiras iniciais do Porto e de Lisboa, inauguradas em 3 e 5. Elas foram inauguradas como casas de venda de café, ou seja, um sítio onde as pessoas iam para se abastecer de café, como nós hoje vamos à Nespresso comprar cápsulas, e depois trazemos para casa e fazemos o café em casa, ou como compramos as da Cafra, não é? E portanto... Bom? Acho bem. Exatamente. E era esse o negócio. Ninguém ia lá para beber café. Só que o avô Adriano, precisamente para promover o café, mandou oferecer chávenas de café a quem comprasse o café. E, portanto, e agora vou ter que falar outra vez na Nespresso. A Nespresso faz hoje isso ao fim de 120 anos. Nós vamos comprar cápsulas e a Nespresso, os funcionários perguntam: posso lhe oferecer um café? Isso era feito na altura. E as pessoas começaram a iam comprar o café, aproveitavam a beber o seu cafezinho ali e começaram a ir ficando. E, portanto, isso mudou o paradigma. Ou seja, já não se vai apenas à brasileira para comprar café para ir fazer em casa, vai-se à brasileira para se comprar café e já agora bebemos um cafezinho e damos 2 dedos de conversa com quem lá está, etc, etc. E isto faz a mudança do paradigma e as brasileiras começam-se a transformar naquilo que depois vieram a ser, que é locais onde se vai para tomar um café. No Porto acho que foram 14 anos de oferta de café, portanto uma chávena de café gratuita a quem comprasse café. Na de Lisboa, na do Chiado, acho que foi menos tempo. Mas isso, com a capacidade comercial e a visão que o Adriano tinha, ele percebeu logo que tinha que fazer uma adaptação dos estabelecimentos. E, portanto, começou logo a fazer obras, muito rapidamente. Fez logo em 1908 e depois um bocadinho mais tarde, no Porto também, por essas alturas, uma adaptação do interior dos estabelecimentos, precisamente para os adaptar a que as pessoas pudessem estar e permanecer. E fê-lo, mais uma vez, com o bom gosto, com o requinte, com o recurso aos melhores artistas, etc., que atendo, e portanto aqui estamos a ver 2 salas, a de Lisboa e a do Porto, e a brasileira do Rossio, quando abre em 1911,
já há com este conceito. Portanto, já é feita com esta perspectiva das pessoas irem para estar. Pronto. E, portanto, mais uma vez, ele com a capacidade de perceber para onde é que as circunstâncias estão a apontar. Não vou, essa parte está muito desenvolvida e já estou a amassar-vos. Podem passar de slide. Todos conhecem a história depois, na continuidade desta ação, a brasileira, sobretudo a do Chiado, mas também a do Porto, e a do Rossio à sua maneira, com grupos diferentes. No Rossio eram os republicanos, chegou a haver cenas de tiroteio, no Chiado também chegou a haver arremessos de cadeira, etc. Portanto, as brasileiras, fruto desta permanência, começam-se a tornar local de tertúlia, local de encontro, sobretudo de uma elite artística, gente ligada às artes, à pintura, à literatura, ao jornalismo, e, portanto, começam a fazer da brasileira o seu poiso natural e com o gosto do avô Adriano sempre por esses movimentos modernos e das artes, etc., acabam por ter toda essa tradição que ainda hoje se vai tentando manter na brasileira do Chiado. Até que em 1925, mais uma mudança, mais uma adaptação da brasileira do Chiado, e é nessa altura que surgem os célebres quadros de uma geração de pintores jovens a quem ninguém dava um cêntimo pela carreira deles ou pela arte deles, e onde se encontrava, por exemplo, o Almada Negreiros. E portanto, o avô Adriano promove uma mudança em 1925, com uma ideia do Norberto de Araújo, que era um grande jornalista de Lisboa e um grande olicipógrafo, e é montada todo um conjunto de telas, de quadros na brasileira, que só para verem o gozo que tiveram na imprensa, o Francisco Valença, que era um grande caricaturista, um grande desenhador, publicou uma caricatura de todos esses quadros num semanário humorístico e crítico que existia, que era o Sempre Fixe, publicou cada um dos desenhos assim em modo de brincadeira, e depois terminou com este, onde se vê o célebre velhote da brasileira, os retratos dos vários pintores, e depois, brincando com o slogan da brasileira, o melhor café é o da brasileira e os piores painéis também são os de lá. E foi também a ele que se atribuiu, nessas outras caricaturas que ele foi fazendo, telas do Teles, telas tolas. Brincou com a palavra e, portanto, mas de facto, mais uma vez, a visão e a aposta que o avô Adriano fez, e de facto são todos hoje pintores consagradíssimos do nosso panorama do século XX e dos pintores do chamado primeiro modernismo em Portugal. E não roubo muito mais tempo com a brasileira. Dizer que a vida foi continuando, com aquela enorme família, com dissabores também, morreu-lhe a filha Guilmar, já casada e deixando 2 filhos pequeninos, e o avô continuou a fazer viagens ao Brasil, acabou depois por se libertar dos negócios do Brasil, à roda de 1908, penso que terá passado as sociedades que ainda tinha no Brasil para os seus sócios de lá, e vejam tão fundamental, digamos, a ligação e o peso, e um bocadinho o pai Teles, que a tia Mila falava, que alguns dos sócios do Brasil, que era a família Mesquita, passaram a adotar como apelido Teles também, passaram a ser Mesquita Teles. E tal era a devoção e o respeito e a ligação que sentiam ao avô Adriano. E portanto, o avô Adriano acabou por se ir libertando, focou-se no negócio das brasileiras cá, na sua família, continuou com atividades beneméritas, era sócio de várias instituições de agricultura, de comércio, foi eleito também sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa, foi sendo reconhecido, alguns artigos que falavam dele, etc. Continuou a viajar, vemos aqui fotografias de família a bordo de navios, não consigo exatamente dizer de quando são e para onde, mas aqui vemos sempre na sua posição central de patriarca da família, ali o tio Mel, estão cá muitos Melos, aqui o tio Mel, e a verdade é que no fim da vida ainda teve energia para começar a promover café do estado de São Paulo, no Brasil também, claro, e ainda fundou, com 2 dos seus filhos do segundo casamento, o tio Artur e o meu avô Zé Maria, ainda fundou mais uma sociedade chamada Teles e Teles, com uma empresa também dedicada à importação do café de São Paulo, chamada a Paulistana. E isto já numa fase bastante adiantada da sua vida. Podem passar, meninos. E a determinada altura foi ficando mais velho, começou a ter também problemas de saúde, e portanto já o vemos aqui numa fase terminal da sua vida,
ali no ambiente, aqui nestas duas fotografias, no ambiente da sua casa na Rua Fernão Lopes. Também tinha vivido antes na Miguel Lupe, na Lapa e na Avenida Dom Carlos, ao pé da Assembleia, mas depois a sua grande casa e aquela que perdurou na memória da família era a casa da Rua Fernão Lopes, aqui o vemos, e já bastante velho, aqui na Quinta de Vitego, Vitego ou Vítugo? Como é que dizem aqui mais? Vítugo. Na Quinta de Vítugo, aqui, com a tia Sílvia, acho eu que é a tia Sílvia, não é? A tia Sílvia. Com a tia Sílvia e com uma das noras, e já bastante velho, e bom, e pronto, e o resto da história já sabem, morreu, fez ontem 90 anos, e pronto, e com uma vida de facto muito, podem mudar meninos, com uma vida, já está, com uma vida muito preenchida, partiu não muito velho, com 73 anos, embora 73 anos à altura significavam mais do que significam hoje, mas não morreu muito velho, mas morreu seguramente com uma vida muito preenchida, muito feita de acontecimentos, muito prática, cheia de realizações, e pronto, e era um bocadinho esta a perspectiva de vida. Eu depois talvez venha a publicar isto de uma forma um bocadinho mais pormenorizada e mais estruturada, com mais informação, que hoje também não dei aqui, porque senão isto ficávamos até à hora do jantar, e já deve ser também quase. E portanto ficávamos assim. Podem passar para o último slide, onde conseguimos ter aqui uma perspectiva da linha do tempo do avô Adriano, desde miúdo até aos seus últimos dias. Obrigado a todos.